um exercício, eu acho que assim, não é atrás necessariamente de quanta informação eu consigo, mas talvez um exercício assim que a gente, vamos colocar assim, zoom in, né? Zoom, assim, igual a gente tá na foto, né? Zoom in e zoom out. Talvez assim, tem sempre um pêndulo, né? E assim, eu vou tomar a decisão aqui sobre essa tela, por exemplo, né? A gente tá falando, por exemplo, de um produto digital. Deixa eu olhar, vou buscar os first principles, né? Digamos assim. Deixa eu olhar a árvore, vou dar um zoom in lá na árvore, lá na folha da árvore, isso aqui tá certo, tá. Mas eu faço zoom out também, eu saio e eu vejo a floresta. E fazer esse exercício. Por que eu quero dizer isso, né? Quando a gente olha esses first principles, e para dar um exemplo assim, primeiro bem fantástico dessa história, é assim, a gente pega lá o Frankenstein, né? O monstro. O que é aquele monstro? Assim, a pessoa vai lá e fala, não, eu sei como é que o órgão funciona, sei como é que a cabeça funciona, sei como é que o olho funciona. Deixa eu pegar todas as partes, eu vou costurar e eu vou saber como é que funciona. Mas aí você costura todas aquelas partes que teoricamente você entende de forma separada, na hora que você juntou, deu outra coisa. Que agiu de outro jeito, que se comportou de uma maneira que você não imaginava, né? Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Jorge e sejam bem-vindos ao Product Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. E comigo hoje, um convidado de alto nível, professor da FIA, apenas isso. Max Iogoro. Iogoro, tá certo? Iogoro, perfeitamente pronunciado. Olá, gente, tudo bem? Por favor, me respeite, eu sou um baita comunicador. E comigo também nesse episódio para me ajudar a fazer perguntas inteligentes, porque claramente eu não tenho essa envergadura intelectual. Léo Formigon. Tudo bem, Léo? Tudo bom, Paulinho? Você é sempre muito gentil nas suas apresentações. Obrigado, cara. Hoje vamos falar sobre economia comportamental, neurociência e como que isso pode impactar nas decisões, nas tomadas de decisões, em como a gente pode fazer produtos e criar coisas que gerem um retorno tanto para o negócio, usando esses artifícios, digamos assim. E com certeza você que deu play e leu o título do episódio já deve ter visto na Amazon um livro chamado Nude. Não é esse tipo de nude, é outro. Que a gente vai abordar aqui. Ô Max, para a gente começar a nossa conversa, você pode nos contar um pouco sobre a economia comportamental? O que é a economia comportamental? O que é o Nude? E como que isso mudou a maneira como entendemos a tomada de decisão? Perfeito. Obrigado pela introdução, bastante simpática também. Vou colocar depois para minha mãe ouvir a sua introdução, vai ser ótimo. Acho que assim, a economia comportamental, né, entrando nesse tema, acho que em grandes linhas a gente pode entender que a economia comportamental vem de uma integração, né, de aprendizados, de insights da economia, obviamente, mas também da psicologia e de outras áreas assim, que estudam comportamento, que estudam a cognição, bem como o design, por exemplo. É a união disso para ajudar a explicar como que as pessoas percebem o mundo, como que as pessoas tomam decisões, como que as pessoas agem, né? Eu acho que uma coisa que ajudou, assim, nesse boom, né? E por que a economia comportamental se tornou um assunto tão relevante, ela já vem de muitas décadas, né? Ela não nasceu agora, mas mais recentemente, com os livros, com o próprio livro Nudge, né, e outros livros, tem um também que ficou bastante famoso, que é o Pensando Rápido e Devagar, e tudo isso deu exemplos de forma muito prática. Por exemplo, por que as pessoas escolhem esse tipo de produto naquele momento? Por que as pessoas, vou dar um exemplo aqui bastante pessoal, por que as pessoas pagam academia e não vão, né? Por que a gente faz isso, né? Não é racional, é um dinheiro que eu suei para ganhar, eu sei que é importante fazer exercício, eu até consigo ter o horário para lá, eu sei que eu tô com a vida corrida, mas eu gastei 2 horas no Instagram ontem, eu poderia ter ido na academia. Por que a gente faz isso, né? Essas decisões e essas atitudes que racionalmente talvez a gente não parecem fazer sentido, mas a gente tá lá uma e outra vez. Então a economia comportamental uniu essas ciências e conseguiu explicar muitas dessas coisas, né? E por sua vez também ajudar, eu acho que quem entra nesse mundo e estuda mais, a tomar melhores decisões, né? A conduzir outras pessoas também a tomarem decisões
de uma certa forma, sem proibir, sem punir, né? Não é isso, o nudge não é sobre isso, mas a gente ainda vai falar, mas ajudou as pessoas também a ajudarem outras pessoas, né, a tomarem decisões melhores. Essa é a ideia. Então, quando a gente pensa, né, você comentou sobre o nude, sobre o nudge, o que ele é essencialmente, né? Vamos colocar assim, é um elemento, é uma intervenção em algum espaço, em algum contexto, em algum ambiente, daqui a pouco a gente fala disso, mas é uma intervenção deliberada que tem como intenção conduzir o comportamento das pessoas numa certa direção, sem proibir. Vou dar exemplo aqui, assim, que é muito comum, que a gente vê para todo lado, né? Você vai contratar um serviço novo ali, você vai contratar um streaming. E aí você chega lá, tem diferentes planos, e muitas vezes quando a gente vai fazer isso, tem um plano que está lá assim, esse aqui é o recomendado, esse aqui é a opção mais escolhida. Aí tem uma bandeirinha, tem um coloridinho, tem uma coisa e tal. Por que aquilo é um nudge, né? Aquilo vai te ajudar a conduzir do tipo, provavelmente é uma boa solução, se muita gente é uma boa escolha, se muita gente está escolhendo esse, olha, ele muitas vezes, né, ele não é o mais caro, ele não é o mais barato, parece fazer sentido, e ele facilita a nossa escolha, né? Ele, digamos assim, naquele mato fechado, vamos colocar assim, das escolhas, ali tem um mato um pouco aberto. Às vezes eu vou por aqui e parece ser bom mesmo, né? Mas o nudge, um componente importante do nudge ele não proíbe você em relação a outras escolhas. Você ainda pode fazer outra coisa, né? Eu ainda posso escolher lá o outro plano, o plano C, o plano A, mas o B tá ali com aquela flagzinha, né? Com aquela tagzinha indicando. Então, esses são pequenos exemplos de, sim, eu vou colocar isso aqui de forma deliberada para direcionar as pessoas, mas sem proibir. Elas podem tomar a decisão que elas quiserem ainda nesse contexto. Outro dia eu estava procurando imagens sobre nudges, né? E aí eu achei curioso, porque eu nunca tinha visto uma tradução que contemplasse a palavra como um todo. E aí eu vi uma imagem de uma pessoa empurrando um dominó, e aí fazendo aquele efeito cascata de dominó, e eu pensei, putz, talvez a melhor palavra para traduzir nudge seja um empurrãozinho, né? Esse empurrãozinho para a pessoa. Eu achei muito legal essa sua explicação, porque vai muito nesse sentido, né? Não é que ele obriga a pessoa a alguma coisa, mas ele dá aquela influenciada positiva, vamos dizer assim, né? Não sei se a gente pode pensar no nudge como algo que ele é manipulador ou se ele é algo mais influente, né? Não sei o que você traz. Uhum. Não, essa analogia é excelente, assim, do dominó. Tem um exemplo que é bastante clássico, né? Eu vou pedir perdão aqui pelo tema que a gente vai entrar, mas um exemplo bem clássico é aquela história no banheiro masculino, tem um mictório, e aquela ideia de no mictório ter uma mosquinha desenhada, né? Ao que talvez os ouvintes homens aí se identifiquem com isso, ou mulheres pensem assim, mas como é que o homem chega lá na frente do mictório e como que ele erra? Né? Parece tão óbvio. Como que erra a mira? Por que o cidadão erra a mira? E aquela mosquinha desenhada, esse foi um nudge, foi colocado, já tem, né, muitas aplicações, mas é o que tudo indica o primeiro caso, foi lá no aeroporto, na Holanda e tudo mais. É uma coisa bem pequenininha, colocou uma mosca para conduzir de modo irracional, sem os homens terem que parar para pensar, eles mirarem naquela mosquinha e fazer o que eles precisam fazer no lugar certo. Isso é o início do dominó. Qual que é o restante do dominó? As outras pessoas ali, aqueles usuários, vamos colocar assim, eles vão usar aquilo do jeito correto. Para o aeroporto, é menos custo de limpeza, é menos tempo de limpeza. Para os outros usuários do aeroporto, você vai encontrar um banheiro mais limpo. E você vai fazer a coisa também no lugar certo. Então, assim, é uma coisa bem... vou usar esse termo, apesar de bem simples, ela é bem sofisticada, no sentido que é um baixo esforço, uma intervenção muito pequena, mas com um resultado bastante grande. De experiência de negócio, né? Nesse caso. Então, assim... E quando a gente pensa no nudge, né? É isso, né? Eu dou aquele piquezinho, né? Empurrãozinho no dominózinho e aí ele segue a partir dali. Então, assim, ele é manipulador, ele influencia as pessoas. O nudge, ele tem esse poder de influência. Ele é sempre, vamos colocar assim, ele é sempre usado para o bem? Difícil, né? Assim, como tudo que pode influenciar as pessoas, certas aplicações são duvidosas, né? Quando a gente... Um exemplo também famoso, assim, aquele vídeo... já antigo agora, né? Quando no início ali do Porta dos Fundos, que o Fábio Porchat tinha aquele vídeo da Judite, né? Então, o que era aquilo, assim? E a gente passou por isso, né? Quem tem naquela época teve que cancelar algum plano de alguma coisa, a gente passava por isso. Meu Deus do céu, como é que eu cancelo isso?
E parecia que todo lugar que a gente tentava ir, ou no site, ou no telefone, ou na loja e tal, a gente era meio que empurrado a não cancelar o plano que a gente queria, né? Por que eu tô passando por isso? Eu só quero não pagar esse negócio mais, eu não quero o telefone fixo que vocês estão me oferecendo. Então, assim, tem esse uso também do nudge, né? Que é isso, ele pode ser usado de uma maneira ruim. Eu acho que quando a gente pensa nas empresas, nos negócios, acho que é sempre importante ter em mente que cada vez mais as pessoas estão mais cientes dessas influências que está acontecendo com elas, né? O próprio vídeo da Judite é um tipo de coisa que reverbera isso. Então, assim, se um negócio se propõe a deixa eu manipular, eu vou usar essa palavra, deixa eu manipular as pessoas de uma forma negativa. Eu não vou entrar no mérito se o negócio deveria fazer aquilo, pessoalmente, óbvio que eu acho que não, mas enquanto negócio também pode acontecer que isso tenha um impacto de marca que seja ruim, de percepção e de marca, que as pessoas vão olhar para aquilo e falar, não, aquele negócio faz esse tipo de coisa comigo, eu não quero isso para mim, né? Então, hoje em dia, manipular as pessoas de uma forma negativa talvez pode ter um ganho ali no curto prazo, isso pode acontecer, mas enquanto marca, enquanto experiência, pode ser, na verdade, bem prejudicial, acho que assim, no médio e longo prazo. Tem um oposto, né, disso. Que é, por exemplo, o espoleto, né? O espoleto é o oposto do empurrãozinho, que é o lance do meio que agressivo, né? De tipo, e aí, vamos, bora? Qual que é? Qual que é o molho? O que você quer? Qual que é o tempero? Vamos, qual que é a massa? Vamos. Ele não... E aí entra um ponto que eu gostaria de abordar, que é o lance do... Quando tem muitas escolhas, é o paradoxo da escolha, né, Max? Quando se tem muita escolha, a pessoa meio que trava, né? E o espoleto, num vídeo do Porta dos Fundos também, ele ilustra muito bem esse paradoxo, não sei qual que é o termo usado, de ter muitas escolhas para uma pessoa, porque ela tende a travar. E o nude tenta ajudar isso, né? Se a gente for ver. Sim. Não, perfeito. Eu acho que naquele vídeo do espoleto tem duas coisas assim, bem interessantes dentro desse tema. Acho que a primeira certamente é essa, desse paradoxo da escolha. Então, parte do nudge, né, dessas coisas que a gente vai mudar no contexto, no ambiente de decisão, né, essa arquitetura da escolha, né, usando esses nomes mais acadêmicos, assim, para ajudar as pessoas a atravessarem, a fazer essa escolha, né? Eu conto, assim, teve uma coisa que eu passei, né? Quando eu fui mudar para o meu primeiro apartamento, eu tinha que comprar, sei lá, um escorredor de louça. Aí eu entrei no site, uma grande loja aí dessas coisas de casa, e procurei lá, escorredor de louça. E aí, literalmente, ele me ofereceu centenas. E eu olhei aquilo e, assim, tem alguns que farão mais sentido pra mim, né? Pelo preço, pela cor, pelo tamanho, pelo tipo de material. Talvez tenha coisa que eu não pensei. Mas, assim, ele não me ajudou definitivamente a fazer essa escolha. E eu, na minha irracionalidade natural e esperada, como todo mundo, não sabia o que fazer. Fiquei olhando aquele tanto de página, passei lá, sei lá, 20 minutos olhando aquele tanto de página, fechei e não comprei. Eu não sei o que eu quero. Eu saí. Naquele dia, aquela empresa perdeu o negócio. E ela perdeu o negócio mesmo. Eu acabei depois em outro lugar, encontrei, acabei comprando. Então, assim, ela não me ajudou. Ela fez o pior cenário para afetar a minha paralisia da escolha e perdeu o negócio ali, perdeu um cliente ali naquele momento, né? Pelo menos naquele produto. Então, assim, isso é muito real. Lá no Espoleto também conta isso. E eu acho que, numa perspectiva de negócio... E a gente está falando do Espoleto aqui, claro, né? Daquela sátira da caricatura ali traçada no vídeo. Eu não conheço a empresa a fundo, mas acho que ali tem uma coisa que conta ali também, que é assim, talvez por uma decisão de negócio, vou colocar assim, justa e honesta, do tipo assim, a gente precisa atender rapidamente, que as pessoas precisam passar por aqui rápido, elas não querem perder tempo com isso, vamos comigo, né? Isso é uma boa intenção, certo? Para o serviço, né? E para a nossa produção também aqui, porque a gente tem um horário, tem um número de funcionários, a gente quer otimizar e tal, porque a gente quer reduzir o custo e tal, então a gente vai fazer as pessoas caminharem o mais rápido possível. E aí você vê que a decisão de quem tomou essas decisões para um negócio funcionar daquele jeito, ela é bem intencionada. Ela parte de um lugar de quero atender bem rápido as pessoas. Mas aí ela saiu, assim, pela culatra, né? Nascido de uma boa intenção, sem saber, ou pelo menos sem parar para pensar, ela criou uma experiência que na prática foi muito ruim, que influenciou as pessoas de uma maneira muito negativa, né? Então, assim, talvez aquela pessoa que pelo menos né, imaginando que o Espoleto era de fato daquele jeito, ela poderia ter pensado assim, não, mas essa experiência que eu pensei, bem intencionada, do jeito que ela é,
que influência que ela cria aqui? Não necessariamente todas são positivas na experiência da pessoa, né? Talvez se ela tivesse parado para pensar isso, talvez o desenho da experiência tivesse sido melhor já de partida. Sim, e a gente está falando do espoleto, mas a gente também pode falar do Subway aqui. Eu, particularmente, eu não consigo comer no espoleto e no Subway. Por quê? Porque eu tenho essa paralisia. Porque eu quero ver. Quando alguém pergunta, não, qual que é o tipo de massa? Eu vou ficar olhando para as massas e falar, porra, um talharinho, um penne, peraí, um espaguete, eu não sei o que eu quero comer hoje. Eu não sei o que eu quero comer hoje. Qual tipo de molho? Branco, vermelho, bolonhesa, rosé? Você fala, moço, eu só vim comer um macarrão. Se você fizer um miojo da Turma da Mônica sabor tomate, eu vou comer. Porque eu só quero macarrão. Então, essas coisas que eu concordo, Max, que é o lance do... Com certeza, quem tomou a decisão falou assim, pô, vamos atender rápido, mas também dá a liberdade dos nossos clientes escolherem os ingredientes que eles querem na sua comida. Né? É justo, é nobre, esse tipo de coisa, mas claramente esqueceu que o ser humano é complexo. E se você der ali, tipo, escolhe qual tempero, você quer sal, pimenta, orégano, cravo, você fala assim, moço, é só sal, né? Não, orégano, não, coloca salsa também. Aí de repente você vai colocando as coisas que você acha que é gostoso e no fim o resultado é horrível. Aí você fala, meu Deus, eu não deveria ter misturado salsa com molho rosé no penne com queijo gorgonzola. Aí você fala, puta merda, e azeitona. Enfim, aqui é um exemplo pessoal. Não, mas é isso. É o buffet do restaurante, né? Assim, tem restaurantes assim, aquilo, né? Que o buffet é muito grande, e aí você chega no final, tá a coxinha misturada com sushi, com queijo, com a feijoada por cima. E aí você olha e você fala assim, não tem como você olhar para aquilo e se olhar no espelho e falar assim, não, eu sou racional. Não, assim, não, certo? Se você olhar assim com verdade pro prato que sai lá no final, que você pesa na balança, você fala, não, é isso, eu tô no processo ainda, eu vou chegar lá, mas não cheguei ainda, né? Às vezes eu tiro foto do meu almoço, quando eu vou no self-service, e mando pra minha esposa, e a minha esposa fala assim, arroz, feijão, coxinha e sushi? Eu falo, aqui deu vontade, eu vi o sushi tava bonito, com tarê, eu vou comer. A vida é uma só, eu vou viver agora, é isso. Aí mistura tudo. A gente já deu aqui alguns exemplos de nerds que foram implementados com sucesso, né, em algumas empresas. A gente já mencionou algumas que não é que não deram certo, né? Mas criou uma fricção ali da experiência e tal. Aí, olhando mais para tomadas de decisão, que as pessoas ali, né, voltando aqui para Product Managers, líderes e afins, quais são os maiores mitos sobre a tomada de decisão que as pessoas acreditam, ô Max? Porque deve ter muitos mitos. Um dos mitos que eu acredito que seja é que você precisa ter 100% das informações para tomar uma decisão. Eu acho isso um mito, porque é impossível, hoje em dia, você ter 100% das informações, certo? Ou estou errado? Não, tô contigo, assim, sem querer mergulhar aqui muito fundo aqui nos temas de pensamento sistêmico e complexidade, mas assim, no nosso trabalho, né, de pensar produtos, pensar serviços, pensar no design de experiências, assim, são situações definidas assim, né, como complexas, que inerentemente você não vai conhecer todas as variáveis, você não vai entender plenamente a relação entre todas as variáveis e não vai ter nem tempo, nem recurso para buscar informações que talvez até fossem possíveis de serem buscadas em algum momento, mas não vai dar tempo de buscar. Então, né, você tem que saber lidar com aquela incerteza, né? Tem um grau de incerteza que ele nunca consegue ser totalmente eliminado. Então, não, tô 100% contigo nessa. Eu acho que tem um mito assim, nessa tomada de decisão e nesse pensamento, né, de design de produto. É a ideia de que não, essa solução aqui a gente vai pensar e a gente tem a nossa audiência, lá tem o nosso target, sei lá, né, que a gente tem em mente. Mas eu quero atingir um número grande de pessoas, essa que precisa servir para todo mundo. E aí eu, muito bem intencionado, né, como pessoa de produto ou designer, eu vou desenhar uma coisa que vai funcionar para todo mundo, que não tem viés.
essa frase, assim, quase arrepia, né? Porque esses dias até li uma frase num livro que falava assim, eu não sei se tem uma versão, desculpa, eu não sei se tem uma versão em português. O livro, aliás, é bem interessante, chama The Signal and the Noise, ou The Noise and the Signal, não sei. É do Nate Silver. E ele fala uma coisa assim, que se você acha que não tem vieses, é porque provavelmente você tem vieses demais, né? Então, assim, se você olha a sua experiência ali, de novo, né? Assim como no Spoleto, a gente comentou, por mais bem intencionada, e tem escolhas ali que são muito bem justificadas, e elas foram pensadas com muita honestidade, com uma coisa para realmente ser positiva, você tem que estar consciente de parar para olhar para aquilo e falar, ok, mas quando eu faço essa escolha na interação, no design, na interface, no serviço, quem eu estou deixando de fora? O que eu estou prejudicando? O que eu não estou fazendo, né? E eu acho que assim, talvez você não vai conseguir resolver 100% dos pontos que você vai escrever quando você parar para pensar nisso. Mas estando consciente deles, talvez um ou outro você realmente consiga mudar de uma maneira que seja relevante. Então, assim, um grande mito é eu consigo fazer um design neutro, que não tem vieses, que vai chegar para uma audiência bastante ampla. Ai, pensemos de novo, sabe? Vamos olhar e pensemos de novo. Será que é isso mesmo, né? Você falando assim, Max, eu lembro muito daquela teoria do Daniel Kahneman, né? Que ele fala do sistema 1, sistema 2, e na conclusão ele chega que mais de 90% das nossas tomadas de decisão são automáticas, são meio que não irracionais necessariamente, mas no automático, né? Isso está muito ligado com vieses também, né? Com o nosso sistema mais reptiliano do cérebro, assim. Quando você fala em criar designs e pensar produtos, como levar isso em consideração para que a experiência do usuário ela seja uma experiência boa e não, ou que o viés ele seja positivo, né? Isso aí. Uhum. Sim, nossa, ótimo. Eu acho que tem uma reflexão, acho que para pessoas de produto, né, em designers, assim, e também para liderança, enfim, acho que esse ponto se aplica em diferentes contextos. Acho que tem muita consciência de, seja no serviço ou lá na experiência do produto digital, físico, não sei, assim, desenvolver uma clareza, quais são os objetivos principais daquele momento da experiência. Vamos supor que lá no Spoleto, cara, a experiência aqui, eu quero que a pessoa escolha o prato que ela vai mais gostar de comer. Se esse é o objetivo, aí a partir disso você fala, ok, das escolhas que a gente pode fazer, em como que a gente vai dispor os produtos, em como que o atendente vai abordar, ou se for um produto digital, né? Olha, nesse fluxo aqui, nessa tela, o principal objetivo é a pessoa ter essa informação aqui e fazer essa escolha entre A e B. Se é isso que é o principal objetivo, ok, agora que escolhas que eu vou fazer para otimizar para esse objetivo? Porque assim, o que eu estou falando, eu sei que parece muito óbvio, mas na hora do vamos ver, né? Acho que quando a gente trabalha com produto, a gente fala, não, mas nessa tela aqui seria legal isso também, isso aqui, e todas as coisas seriam realmente legais, né? Só que assim, tem uma questão de eu preciso priorizar, preciso tirar da frente, assim, eu preciso limpar o ruído, né? Então, se eu estou nesse produto, cara, o que realmente é o essencial? E deixa eu tentar limpar o ruído de todo o resto, né? Nos primórdios, assim, eu acho que assim, né, faço parte, talvez a gente aqui, né, faço parte dessa geração, talvez a última, que cresceu sem internet. Então eu vi aquele inicinho do o Alta Vista, o KD, o Yahoo e o Google quando surgiu, né? E uma vitória do Google em termos de interação e do que foi o produto é assim, você entrava no site, todos os outros eram carregadíssimos de trocentos links e tal. Aí você entrava no Google, tinha a caixa de procura. É isso. Assim, esse esforço em produto, em design de eu vou limpar tudo que não interessa. É difícil de fazer na prática, mas é super importante e ele ajuda muito a ter uma reflexão muito clara sobre, ok, então aqui, como é que o que eu vou colocar aqui para influenciar a pessoa a tomar uma boa decisão? Se ela precisa ver esse conteúdo, como é que eu faço para ela com certeza ver esse conteúdo, né? E a partir dali você começa a ter uma discussão mais focada a partir do objetivo que você quer com aquele momento, com aquela tela, com aquela parte da experiência. Sempre que falam de tomada de decisão, eu lembro do conceito, método, chamado de primeiros princípios, né? Que é o conceito, ele vem da filosofia antiga, né? Aristóteles, que fala que o primeiro princípio é o ponto de partida de um argumento, né? E muitos grandes líderes usam esse método ou conceito para tomada de decisões, né? Então, eu vou citar aqui 99% da audiência odeia ele, Elon Musk. Ah,
que abre aspas, ele fala que resuma as coisas até a sua verdade fundamental e trabalhe sua razão em cima dela. Né? Esse pensamento dele levou ele a comprar matérias-primas e construir foguetes. Né? Então ele olhou a questão da NASA, de construção de foguetes, e ele foi começar a quebrar ali até chegar, enfim, 2% do que desembolsaria comprando foguetes prontos, ele faz foguetes deles com uma tecnologia muito mais avançada que a NASA, né? Até hoje a NASA não sabe dar ré em foguete. Né? Foguete dá ré sim. Os foguetes do Elon Musk dá ré sim. Dão ré. Ah, não, Chiodi. É uma questão de eles... Não, dá ré. Você tá vindo para trás? É ré. Então dá ré. Certo? Foguete tem que ir para frente. Se ele tá vindo para trás, é ré. Não vem com um terminho técnico. O outro também, e aí acho que todo mundo gosta desse, que é Jeff Bezos. Ele acredita... Todo mundo ama o Jeff Bezos, o carecones lá. Ama mesmo? Olha só. Nossa, todo mundo ama o Jeff. Nossa, Vin Diesel, né? Ele virou um Vin Diesel. Ele é maravilhoso, maravilhoso, Jeff Bezos. Ele acredita o sucesso da Amazon nesse princípio, que é foco em coisas que não mudam. Ou primeiros princípios. Aí abre aspas para o Jeff. No negócio de varejo, sabemos que os consumidores querem preços baixos. Sei que isso será verdade daqui a 10 anos. Eles também querem entrega rápida e variedade de produtos. Então, ele não foca no que, tipo, a galera quer preço baixo, ponto. Esse não vai ser meu problema, eu não vou gastar energia com isso. Então, ele começa a quebrar. Tem outro ponto do princípio, né? Primeiros princípios é você quebrar, é você entender que nem a gente conecta. Eu vou conectar aí, porque eu sou um baita comunicador. Vou conectar com a sua primeira resposta, que é o lance do nudge ser o lance do efeito dominó. Que é, essa tomada de decisão vai gerar o quê? Vai gerar tal coisa. Tá, essa tal coisa pode gerar o quê? Pode gerar tal... E você vai quebrando as decisões para que você não seja imediatista, né? Isso ajuda a não ser imediatista. Então, que nem você falou, vou colocar uma mosca no mictório. Como que a gente resolve? De forma instintiva, coloca lá uma mosca. A pessoa, ela pensa que uma mosca faz o homem mijar no lugar certo. Isso faz o quê? Faz com que a gente diminua o tempo de limpeza do banheiro. Que faz com que a gente diminua os custos. Que faz com que as pessoas tenham bem-estar e tenham uma questão de falar, o banheiro desse aeroporto é limpo, não? Não vou usar lá. E vai aumentando ali a questão. Acho que também tem um link de um artigo que fala sobre primeiros princípios aqui no episódio, então caso você queira ler mais sobre, vai estar aqui os links. E Max, tem essa questão, né? E voltando aqui à tomada de decisão, o Jeff, o menino Jeff, ele tem uma receita que eu estava lendo esses dias, porque eu gosto de ler essas coisas. Eu gosto de ler. Eu gosto de ler. Eu gosto de ler essas coisas quando alguém fala assim, não. Quando o Jeff fala assim, não, eu preciso só de 70% das informações para tomar a decisão. A primeira coisa que vem na minha cabeça é como que ele define 70%. Como que chegou lá? Uhum. Porque aí não é 69, e 71 é demais. É isso. Eu preciso de 70 cravado. Aí na minha cabeça eu falo assim, eu vou pesquisar sobre porque eu quero entender mais sobre isso. Esse é o gatilho. Eu não quero aprender a tomar decisão que nem Jeff Bezos. Eu quero entender como que ele constrói a ideia de 70%. Na sua experiência, existe um número mágico de, se você tiver isso, você consegue tomar uma decisão correta ou uma decisão racional? Absolutamente, né? O número mágico, se eu tivesse, eu ia estar enganado. Se eu tivesse eu ia estar enganado. Mas, não, acho que tem uma reflexão que eu acho que é muito importante, que é essa, né? A gente falou disso, né? Essa reflexão nesses primeiros princípios, né? Essa reflexão é muito poderosa e realmente pode ajudar a ter uma clareza de pensamento muito grande.
E aqui, ao mesmo tempo, o que eu vou falar vai parecer... Eu vou falar uma coisa meio contrária, olha só, que palavrinhas, né? Mas ela não é contraditória, ela é complementar. Um exercício, eu acho que assim, não é atrás necessariamente de quanta informação eu consigo, mas talvez um exercício assim que a gente, vamos colocar assim, zoom in, né? Zoom, assim, igual a gente tá na foto, né? Zoom in e zoom out. Talvez assim, tem sempre um pêndulo, né? E assim, eu vou tomar a decisão aqui sobre essa tela, por exemplo, né? A gente tá falando, por exemplo, de um produto digital. Deixa eu olhar, vou buscar os first principles, né, digamos assim. Deixa eu olhar a árvore, vou dar um zoom lá na árvore, lá na folha da árvore, isso aqui tá certo, tá. Mas eu faço zoom out também, eu saio e eu vejo a floresta. E fazer esse exercício. Por quê que eu quero dizer isso, né? Quando a gente olha esses first principles, e para dar um exemplo assim, primeiro bem fantástico dessa história, é assim, a gente pega lá o Frankenstein, né? O monstro, o que é aquele monstro? Assim, a pessoa vai lá e fala, não, eu sei como é que o órgão funciona, sei como é que a cabeça funciona, sei como é que o olho funciona, deixa eu pegar todas as partes, eu vou costurar e eu vou saber como é que funciona. Mas aí você costura todas aquelas partes que teoricamente você entende de forma separada, na hora que você juntou, deu outra coisa, que agiu de outro jeito, que se comportou de uma maneira que você não imaginava, né? Então, assim, quando a gente olha lá o espoleto, é aquilo. De repente tiveram decisões que separadamente pareciam boas, mas juntas, no que emergiu daquelas decisões separadas, a experiência caiu naquela sátira. Vou pegar o exemplo do Jeff Bezos. As pessoas vão querer preços mais baratos, e aí fez uma série de escolhas para que a experiência seja assim. Se a gente dá zoom out no negócio, a gente sabe, a Amazon tem muitos problemas em relação da experiência dos funcionários do armazém. Então criou um negócio que, quando a gente olha assim, as condições sobre as quais aquelas pessoas trabalham também é cheio de problemas. Então, teve um zoom in bem grande, decidiu coisas incríveis na experiência. A Amazon, em termos de atendimento do cliente, essas coisas a gente sabe que é impressionante, né? Na rapidez, no serviço. Eles entregam um stream que é um stream mais barato, porque ele está conectado a um outro negócio maior. Ele é mais barato que Netflix, qualquer outro. Então, assim, tem muitas coisas fantásticas lá, mas enquanto negócio, essas decisões também geraram outros desafios. No zoom out da empresa toda, essas coisas vão aparecer. Então, assim, estou falando isso para falar que não tem um número mágico, mas eu acho que quem está em produto, design, ou liderança, ou RH, o que for, é ir fazendo esse zoom in, zoom out, sabe? Essa decisão aqui, ela ajuda dentro do que é possível nesses dois aspectos, né? Quando eu estou olhando a floresta e a árvore, se sim, provavelmente é uma boa decisão. Se ela estragar muito uma das duas visões, talvez não seja uma decisão tão boa assim. Agora vamos, antes da gente ir mais para explicar o contexto, né? Tal, sei o quê, vamos mergulhar mais a fundo, mas vamos só para deixar ilustrado, Max, na sua experiência como professor da FIA, né? Olha só que... toda a sua excelência. Se você pudesse linkar 3 exemplos de empresas que usam o Nudge de maneira, entre aspas, correta, na questão de princípio, enfim, by the book, assim. Quais são as 3? Só para a gente ilustrar, para quando as pessoas verem esses produtos ou esses serviços, eles olharem e falarem assim, aqui tem o Nudge. Eu não vou colocar uma empresa em específico, uma coisa que eu acho que múltiplas empresas fazem. A gente falou disso um pouco, né? Assim, quando o cliente vai escolher, eu vou comprar um serviço, né? Eu vou comprar um produto, eu estou ali, isso pode ser um e-commerce, né? Ou então eu vou escolher uma assinatura, vou escolher lá o meu streaming e tal. Eu acho que assim, a gente consegue pensar em casos onde algumas empresas conseguem simplificar bastante essa escolha, né? E aí, se a gente pegar, sei lá, que seja Netflix, seja alguma dessas, assim, ela vai lá, ela já te indicou qual que é o plano, talvez fica fácil de você clicar, ela ajuda ali a você cadastrar o seu cartão rapidinho e pronto, você executou uma coisa que você queria fazer, ela não te proibiu de nada e ela criou coisas que são facilidades para aquele momento, né? Ele vai fazer de uma forma rápida e tal. Vou dar um outro exemplo que eu acho que é simpático, assim. No fluxo da Amazon, a gente falou da Amazon aqui, né? Quando a gente está lá fazendo a compra, muitas vezes ela coloca no fluxo da compra do checkout um botão que é assim, né? Uma opção. É opcional. Não estou proibindo, não estou coagindo, não estou obrigando as pessoas. Tem uma coisa lá que é assim, você quer que eu salve já esse endereço, esse método de pagamento para você? Porque a próxima vez que você vier, eu já deixo esse aqui salvozinho para você, e você já clica e já pronto, né? Então, assim, eu acho que esses são exemplos de, no momento de checkout, no momento de compra de serviço, ela está assim, te ajudando ao máximo. O que é absolutamente diferente lá dos 1000
escorredores de louça que eu tive que passar e que eu acabei não comprando, né? Então, assim, eu acho que esse certamente é um olhar e tem várias empresas que fazem isso bem. O quanto a inteligência artificial vai impactar no nudge? Ou no comportamento, na economia comportamental? Por quê? Porque muitos serviços e empresas, que nem você falou sobre o exemplo do escorredor. Um stakeholder ouvindo isso, fala assim, pimpão, fala assim, pô, eu resolvo esse problema. Eu vou colocar o chat GPT aqui, e ele descreve o que ele quer, e eu dou para ele o item. Então eu quero um escorredor de inox, que caiba 5 pratos, talheres, aí ele te dá a opção conforme você escolhe. No primeiro momento, isso daí é maravilhoso, vai nos ajudar. Mas, com certeza, deve ter algum impacto negativo em questão de comportamento, em questão de nudge, enfim. Eu tô pensando meio fora, tô meio maluco, Max. Não, imagina, Xode, o que é isso? Inteligência artificial, nossa, assim, é um... Ai, eu confesso, é um tema assim que eu acompanho e que é um tema já que eu sigo há um bom tempo, acho que como muitos, né? Claro, isso não é nenhum mérito. Mas eu acho que, assim, uma coisa a gente sabe, né? A gente está engatinhando. O que a gente está vendo agora, e que é inacreditável, eu também fico, assim, pasmo com coisas que eu vejo a inteligência artificial já fazendo. O fato ainda é muito básico, perto do que ela vai fazer em alguns 5, 10 anos, né? Vou esticar a corda um pouco, então, dessa pergunta, né? Vou voltar à pergunta que você falou. Como é que a AI pode impactar nessa coisa do nudge? Hoje, o que acontece? Você entra lá vamos supor, uma rede social, Instagram, TikTok, não sei. Você entra lá em algum, o próprio YouTube e tantas outras. Você entra lá, houveram pessoas de produto, pessoas de design, que pensaram nesses nudges, do jeito que a gente está conversando, né? Deixa eu criar uma experiência assim, isso vai conduzir as pessoas de uma forma ou outra. Eu não vou entrar no mérito aqui, quais são mais viciantes, quais menos. Acho que, né, a gente teria visões diferentes aqui, mas é uma discussão importante que cabe em cada caso. Certamente é uma discussão importante. Uma que eu acredito, uma que eu acho que é uma possível consequência poderosa, eventualmente assustadora, da inteligência artificial é o seguinte. Se você tem uma inteligência que entende muito sobre o Xode, entende muito sobre o Léo, aqui, por exemplo, entende muito sobre mim, o trabalho de fazer o nudge, de criar a experiência, de criar o produto, ela não precisa mais ser feita por um grupo de pessoas que vão fazer aquela experiência que todo mundo vai ver. A inteligência artificial vai customizar a experiência para você, Xode. Quais são os nudges que funcionam mais para o Xode? A inteligência vai saber e ela vai entregar. E a do Max vai ser diferente, e a do Léo vai ser diferente. Hoje, quando a gente olha essas plataformas, a gente olha essa evolução da internet, né? E das plataformas dos produtos digitais. Tinha lá atrás aquele início, Web 1.0, Web 2.0, virou, né, o conteúdo criado pelas pessoas e tal, toda essa coisa que a gente vê. Eu acho que com a inteligência artificial, a gente vai entrar num mundo de ultra personalização. Isso vai ser acessível, vai ser escalável, as empresas vão conseguir fazer isso. E às vezes, talvez daqui a um tempo, o Instagram, se perguntar para alguém lá dentro do Instagram, ela nem vai saber, mas qual que é a cara do Instagram pro Xode? Eu não sei. A gente colocou umas coisas aqui, a inteligência artificial criou a experiência que é a do Xode. E o seu Instagram vai ser diferente do meu, não só no anúncio que mostra, não só em quem você segue, mas vão ter muitos nudges lá que vão ser particulares a você, que para mim não. Então esse tipo de aprendizado de personalização, eu acredito, vai ser uma das grandes aplicações / consequências, de novo, interessantes, atrativas, poderosas e, por um lado, assustadoras do que a gente ainda vai ver. Uma resposta grande de um futuro talvez amedrontador. Pronto. E existe um exemplo de hiperpersonalização que, de alguma maneira, é criticado, mas funciona, que vem antes até mesmo, acho que porque a inteligência artificial e algoritmos, ok, que é da Netflix, né? A Netflix, ela consegue, e existe um artigo, o link está na descrição do episódio, em que mostra como que é feito a hiperpersonalização do Netflix. Ela consegue ir trocando a thumb conforme você vai assistindo ali. Você passou, você não clicou naquela série, aí você fala assim, pô, essa série é chata, né? Pô, pela foto, pela sinopse é chata.
Aí você sai. Quando você volta, já é uma outra thumb. Já é um outro texto. Já é uma forma de apresentar ali de outra maneira. O catálogo, para mim, com certeza é diferente do catálogo do Max, é diferente do catálogo do Léo. Então, um exemplo de hiperpersonalização, acho que popular, a Netflix, o link está na descrição caso você que está ouvindo a gente queira saber mais sobre. E Max, futuro é hiperpersonalização, ok, legal. Inteligência artificial em tudo, também legal, ótimo. Stakeholders pedindo IA em tudo, desde colocar o nome, eles querem que a IA coloque o nome para o usuário. Mas na sua visão acadêmica, na sua visão de olhando para o futuro, assim, qual é o maior desafio hoje na aplicação da economia comportamental nas empresas e quais serão os maiores desafios olhando para esse futuro em que a inteligência artificial vai ficando mais inteligente, né? E ela vai tomando um pouco mais de espaço dentro das empresas num desenho de design, num desenho de jornada, de tomadas de decisões. Eu faço muitas perguntas boas, né? Puta, né? São muitas, são profundas e importantíssimas. E assim, eu tô pensando assim, né? Acho que tem duas coisas que eu colocaria dentro dessa pergunta, né? Que assim, né? Quais são os desafios, enfim, a aplicação da economia comportamental e tal. Eu acho que tem uma questão que é o seguinte: pensar sobre o comportamento das pessoas. E de novo, a gente fala de design aqui, mas às vezes é uma pessoa do time de pessoas que tem que conduzir um programa para aprendizado interno, ou às vezes é uma liderança, às vezes assim, a aplicação em como que eu ajudo as pessoas ou conduzo as pessoas a olharem certos temas, tomarem certas decisões. Eu só estou falando isso assim, isso sempre é feito, bem ou mal, mas isso sempre é feito por todo mundo e é claro que a economia comportamental ela ajuda cada profissional, independente de sua área, a ser mais consciente dos próprios vieses, a fazer escolhas melhores para os clientes e tudo mais. Então, assim, acho que tem uma questão de qual o desafio da economia comportamental ser aplicada, ela já é aplicada, talvez com ou sem noção, assim, sem a pessoa ter noção. Então, a primeira coisa que eu falo é, quanto mais as pessoas aprenderem sobre isso, mais elas vão conseguir ser profissionais melhores, porque elas já mexem com isso o tempo inteiro, ajudar as pessoas, outras pessoas a tomarem decisões. Então, independente da sua área, vale a pena aprender sobre isso. E aí acho que é um caminho mais ou menos natural. As pessoas vão aprender cada vez mais sobre isso. Tá? Os mais interessados vão chegar primeiro, mas beleza. Não vejo tanto desafio aí. Qual que eu acho que é o desafio mesmo, assim, ou possíveis problemas, né? Seja na aplicação de agora eu sei como influenciar pessoas, o que eu faço com isso? Ou então assim, agora eu tenho uma AI barata que ultra personaliza tudo e tal, o que eu faço com isso? Eu acho que o desafio para mim diante desse poder que essas duas coisas trazem, como é que eu vou fazer isso a serviço, não de uma maneira egoísta, né? Mas como que eu faço isso de maneira assim, cara, que vai ser um bom negócio, que vai ser uma boa experiência, e eu não vou fazer isso destruindo, né? Vamos colocar assim, ou a experiência, ou a vida das pessoas, né? A gente vê casos recentes, né? De negócios de apostas online, onde tudo é feito de uma maneira absurdamente, sofisticadamente viciante, né? Será que isso deveria ser feito daquele jeito, naquela intensidade? Então é difícil falar isso, né? Cada pessoa vai ter a sua visão, ou então assim, não, se tá dentro da lei, tá tudo certo, eu vou fazer mesmo, não interessa, não tô fazendo nada ilegal, e é verdade. Mas para mim o maior desafio é esse. Com AI, com economia comportamental, são coisas muito poderosas que assim, será que a gente precisa pensar bem para fazer e dormir em paz à noite? Sabe, eu sei que às vezes não era uma pergunta tão prática assim, talvez igual algumas pessoas queiram, mas para mim eu acho que é a questão principal, sinceramente. Eu uso uma reflexão ética em torno dessa aplicação. Eu vou trazer uma reflexão, uma pergunta aqui para outra perspectiva, que é essa perspectiva do indivíduo, não a perspectiva de quem faz produtos ou serviços usando a economia comportamental, mas a partir da perspectiva de quem consome, né? Eu, usuário desses produtos. A partir do momento que eu me interessei, comecei a estudar, eu imagino que tem pessoas que vão
se deparar com uma influência, com um nudge, alguma coisa, vão se rebelar. Essa mosca tá aqui, então eu vou fazer no chão. Mas como eu, a pergunta que eu faço é como eu, ciente todas dessas ferramentas, dessas habilidades, como que eu lido com isso no dia a dia, quando eu reconheço? O que eu faço com isso, né? Sair da Matrix. Ver uma sombra, uma pessoa, caverna, abrir a caverna. Eu acho que... Poxa, Léo, excelente. Eu acho que parte dessa história é assim, à medida que as pessoas vão aprendendo, e uma das coisas que eu acho principais é lançar esse olhar, né? Igual você falou, eu comecei a aprender, cara, e talvez aquela mosca que passaria despercebida, agora eu entendo o que é aquela mosca, né? Agora eu entendo o que é aquele nudge naquele lugar, aquela bandeirinha naquela precificação, naquela opção. Eu acho que à medida que a gente vai entendendo isso e vai aprendendo sobre o tema, a gente julga também melhor o que é benéfico pra gente, né? A gente começa a olhar e falar assim, cara, isso aqui tem uma mecânica que é feita pra me viciar. Só ter essa consciência já te ajuda a lidar com aquele negócio melhor, né? Por exemplo, o meu celular, eu tenho as notificações praticamente todas desligadas. Mas tem uma notificação que é um nudge, que são as notificações dos meus compromissos, das tarefas que eu coloquei pra mim. Cara, esse é um nudge, mas esse nudge me ajuda, então eu quero ele, né? Então eu sei que esse nudge, eu sei que eu não tô no meu total controle, porque eu aprendi sobre o tema, e eu sei que eu não tô na minha total racionalidade o tempo todo, e sabendo que eu não estou no controle o tempo todo, eu vou priorizar na minminha vida os nudges que realmente me ajudam a tomar decisões melhores, a fazer produtos melhores, a trabalhar melhor, a ajudar as pessoas, a comer melhor, dormir, ir pra academia e tal. Mas eu acho que é justamente o que você falou, ter a consciência te ajuda também a ir limpando como usuário, sabe? E ter essa consciência, não, isso aqui tá me influenciando mal, cara, não quero isso na minha vida. Você vai, deleta aquilo, enfim, né? E aí você vê se foi uma boa decisão ou não. Eu gostaria de aproveitar que eu estou falando com o professor da FIA, gostaria de fazer uma solicitação de pesquisa comportamental para o tigrinho. Mas não especificamente quem joga o tigrinho, mas quem assiste lives no YouTube de pessoas jogando tigrinho. Porque eu entro lá na aba ao vivo e tem lá 3 lives acontecendo ao mesmo tempo sobre tigrinho. E eles têm absurdamente mais de 100 mil assistindo cada um daquelas lives. São 100 mil pessoas assistindo. Aí você soma, né? 300 mil pessoas assistindo 3 lives do tigrinho. Eu gostaria de entender mais sobre o que leva as pessoas a assistirem uma live do tigrinho. Sem viés nenhum, sem pré-julgamento, sem nada. Só gostaria de entender, assim, o que leva uma pessoa às 7 horas da noite de uma terça-feira a assistir uma live do tigrinho no YouTube. Nada, assim, questão acadêmica, comportamental, só pra gente entender como funciona a cabeça dessas pessoas. Tá bom? É só uma solicitação. Olha, Jorge, tem mistérios entre o céu e a terra que eu também nunca vou entender. Né? Eu acho que... E é isso, né? Talvez eles assistam o tigrinho, talvez alguns realmente gostem, e talvez alguns assistam o tigrinho do jeito que a gente põe o feijão no sushi com a coxinha, né? Onde a pessoa se encontra naquela situação e fala, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu tô aqui, né? Mas no caso do tigrinho, realmente, eu também me pergunto. Esse é um coxinha com sushi que eu ainda também não vivi. E talvez não viva, não sei. Mistérios. Sim. Então, cara, fico aqui também, me uno ao coro de algo para ser entendido, porém também sem resposta. Você que assistiu, ouviu a gente até aqui, por favor, fique longe do tigrinho. Nada cola, assim. Fique longe, não vai lá jogar sua rescisão. Essa é a heurística, né? Se tiver que dar uma dica, resumindo, para direcionar um comportamento, é essa aí. Fuja do tigrinho. Finge que você tá num safari e fuja do tigre. Entendeu? É isso. Então, enfim, nos caminhando pro final do episódio, o Max, sim, para ser bem sucinto em um tweet, qual seria o seu conselho
o seu conselho número 1 para alguém que quer melhorar sua capacidade de tomar decisão? Pratique o seu olhar e a sua curiosidade sobre as influências que estão ao seu redor, né? O tweet acho que seria esse, assim, eu vou pegar aqui uma coisa que o Léo comentou, né? Cara, agora que eu aprendi sobre isso, agora eu vejo aquela musiquinha diferente. Se você chegou até aqui agora nesse episódio, nessa conversa, eu tô supondo já que você já tem esse interesse sobre esse tema. Agora volta para o mundo, seja no aplicativo, na mesa que você está sentado, nos lugares que você vai, no supermercado que você entra, no Netflix que você vai assistir, sei lá. Pratique o olhar. Cara, o que aqui está me influenciando em que direção? Só esta prática do olhar vai te ajudar a entender melhor e ter mais repertório. Para quando você também tiver que usar e tiver que aplicar coisas desse universo no seu trabalho, onde for. Mas é isso, pratique o olhar, pratique a curiosidade em torno das influências que estão aí. Estão te cutucando aí, estão te empurrando o tempo todo. Porque são milhões o tempo todo. Max Yogoro, você que deu play e assistiu a gente até aqui, ouviu, assistiu a gente. Link do perfil do Max no LinkedIn está na descrição. O link do perfil do Léo Formigon também está na descrição. Se conecte com eles, mande perguntas para eles. Tem cursos na FIA que vale a pena você fazer. Também vai estar aqui na descrição, tá bom? Vai que eu cavo o patrocínio da FIA ano que vem, não sei. Que a FIA seria muito maluca, mas vamos lá. Bem, você que ouviu, Max, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua agenda, que é concorrida. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês, gente. Isso, estou à disposição. Quem quiser conversar, tamo aí. Beleza? Léo, muito obrigado por ter arrumado o tempinho aí na Ilha Bela. Sol, praia, caipirinha e camarão. Muito obrigado. O prazer foi todo meu, Xande. Inclusive, vou colocar o pé na areia daqui a pouco, porque hoje essa data de gravação é também o meu aniversário. Olha só. É mesmo? Que isso? Feliz aniversário. Olha aí, um plot twist. Que isso? Você não sabia dessa informação, hein? Então, ele abriu um espaço no seu aniversário para participar dessa gravação. Parabéns, Léo Formigon. O editor vai colocar agora, vai encerrar esse episódio com a música de parabéns para você, para Léo Formigon. Então, Léo, parabéns, viu? Muitas felicidades. Muito obrigado. Obrigado. Foi um presente estar com vocês. Nossa. Olha aí, já fica aí o slogan. O aniversário é seu, mas o quê? O presente é nosso. Léo, obrigado por isso. Até. Tudo de bom. Beijos. Valeu, tchau. Gente. Fui. Valeu. Tchau, gente.